Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Tá chegando para curtir o corte dessa live? Então não se esqueça de sentar o dedo, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. Polygon lança serviço de identidade descentralizada baseado em provas de conhecimento zero. O lançamento público da Polygon ID ocorre 12 meses depois de ter sido apresentada pela primeira vez em um ambiente fechado para um grupo secreto de construtores. A Polygon, um protocolo de escalabilidade de camada 2 para Ethereum, lançou um serviço de identidade descentralizada em provas de conhecimento zero, quase um ano após anunciar o desenvolvimento do projeto. O serviço usa provas de conhecimento zero, ZK, que usam técnicas criptográficas para permitir que os usuários verifiquem sua identidade online sem que suas informações confidenciais sejam reveladas ou potencialmente armazenadas por terceiro. A Polygon Labs lançou publicamente o Polygon ID em 1º de março, quase 12 meses depois. A equipe da Polygon disse que o Polygon ID foi criado para resolver a questão da confiança digital. Isso aqui me leva muita confiança na Matic, tá? Por mais que ela esteja aqui, ó, se a gente for ver, cadê você? Que ela esteja perdendo 4% só no dia de hoje, tá? Leva a crer que ela possa ter, sim, os seus momentos de glória daqui para frente. Lógico que o mercado tá esquisitão. Pelo menos a Matic tá entrando numa possível lateralização, tá? Eu já ousaria desenhar um caixote no gráfico de 4 horas aqui, tá? Que ela ficaria presa por aqui entre 1,17 até aí 1,27, não passando disso nos próximos dias até a definição do Fed. Se a gente vê pelo gráfico diário, ela ainda tem espaço para ir até 1,11 ali, onde está a média de 80. E deu a venda e tá descendo. Desce o morro da vossa Alvelina aí, a dona Matic, né? O que mais que temos ali na notícia, para que a gente possa encerrar ali? A diferença do Polygon ID para a maioria das outras soluções de identificação é a implementação da tecnologia de conhecimento zero, permitindo que os usuários verifiquem suas identidades, né, ou outras credenciais sem necessariamente revelar informações confidenciais, disse a Polygon. O lançamento público do projeto apresenta 4 ferramentas que compõem o conjunto de ferramentas Polygon ID: verificador SDK, nó emissor, carteira SDK e aplicativo de carteira. Eles permitirão aos desenvolvedores da Polygon integrar a solução de identidade descentralizada em seus aplicativos. Isso significa que os dados off-chain agora podem ser usados para verificação on-chain no formato credencial. Então isso aqui é uma evolução muito grande, tá? Evolução muito grande. A Polygon afirma que também é a primeira ferramenta de identificação digital baseada em ZK, que permite os usuários manter credenciais localmente em dispositivos portáteis como smartphones, fazendo com que os usuários não precisem mais de senhas. Login sem senha, trocas de credenciais criptografadas, verificáveis simplesmente escaneando um QR Code ou conectando-se a uma carteira de desktop. As organizações podem se beneficiar de recursos aprimorados de segurança, melhor experiência para o usuário e maior produtividade dos seus administradores de sistema. Então, pessoal, sinceramente, acredito que assim que o mercado der uma estabilizada nisso que está acontecendo, eu só não consigo falar para vocês que vai parar aqui, ó. Porque se o mercado já está apanhando só com a suposição do aumento, é lógico que o mercado tenta se precificar o mais rápido possível, né? E tudo isso, nós temos que ver como que vai ser a entrevista dele. Eu acredito que melhor vamos saber os dados do que o aumento quando vier a fala dele logo em seguida, no dia 15, beleza? É interessante que a gente olhe o índice de dois anos dos juros norte-americanos, tá batendo 4,91, tá fazendo um novo topo no dia de hoje, né? Com relação aos últimos meses. Então, meus amigos, ó, no diário, tá? Isso aqui é diário da taxa de juros norte-americana. Então, o pessoal está apostando que nos próximos aí 2 anos, a taxa de juros do título do governo norte-americano continuará remunerando cerca de 4,94 nesse mês, tá? O último Fed foi em que dia mesmo? Deixa eu relembrar aqui com base no Bitcoin, para a gente ver o que aconteceu. Foi no dia
O último FED foi no dia 13 de fevereiro? Não, aqui foi CPI. O último FED foi no dia 1º de fevereiro, tá? Então vamos lá na taxa de juros e vamos marcar aqui o dia 1º de fevereiro, ó. Cadê ele? Janeiro. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar uma linha horizontal para que a gente possa se conduzir também com base nesses juros aqui. Eu andei pesquisando muito e vi que, sinceramente, ele é influenciado, ele não influencia, tá? É ele que demonstra primeiro o que vai acontecer, ó. No dia 1º, ele fez uma queda e logo em seguida ele se recuperou muito forte. Rompeu aqui e foi embora. Então aqui agora, ó, nós teremos que ver o que vai acontecer no próximo Fed Fund, que é a reunião do FOMC, que vai acontecer, conforme eu falei para vocês, no dia 15 a divulgação, né? E no dia 14 a divulgação do CPI, que é um dado de inflação muito importante. E esse CPI, por estar praticamente em cima da reunião, aliás, dentro da reunião do Fed, ele se influencia muito, tá? Influencia muito, porque esses dados saem no momento que o pessoal ali tá para tomar suas decisões, beleza? Bom, por aqui, olha, que nós tínhamos era isso com relação aos principais índices. Eles ainda estão meio que sem norte para as coisas,